Salve, Fenômeno Azul! Você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos desde já e sempre agradeço a sua presença aqui no canal. Amigo torcedor azulino, amiga torcedora azulina, como é que tá essa força? Retornando aos trabalhos normalmente, né, meus amigos? Pra nós, né, que o Clube do Remo afastou todos os jogadores do plantel, né, segue pequenos treinamentos ali, não teve representação ainda. Lembrando que eles retornaram nessa manhã de domingo, né? Por volta das 10h30, ali os jogadores retornaram a Belém. E agora nós vamos ver a hora do leão beber água, como diz por aí, né, meus amigos? Mas espera aí, como é que você está na sua casa? Espero que esteja tudo bem, tenha uma boa semana de trabalho, na escola, o que você estiver fazendo, que desempenhe com afinco e fé, né, meus amigos? E seguimos nossos trabalhos por aqui. Mas antes de tudo, já deixa aí o teu like, não esquece. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá engajamento para nós aí que... Depois da classificação do Clube do Remo, o YouTube começou a diminuir o engajamento aí nosso, né, meus amigos? Mas estamos até acostumados, já é quase um ano fazendo esse trabalho aqui, eu já nem ligo mais. Bom, mas antes de tudo, né, o Clube do Remo que retornou, vimos a entrevista do Rodrigo Santana, foi naquela toalha que a gente falou. Meus amigos, a gente tem um pequeno problema com a arbitragem. O árbitro, ele virou um ser, alguns torcedores do Clube do Remo, vários torcedores. O cara só sente... Quando é tipo aquele ditado, a pimenta no olho dos outros é refresco, né? A gente só vai sentir que o árbitro prejudicou a gente quando é com a gente. Quando é com os outros a gente sorri, leva na brincadeira, na desportiva, mas o negócio tá ficando muito sério. Vira esse jogo do Bahia e Flamengo aí. O cara deu uma mãozada no cara, meu irmão. Uma abraçada no cara ali, agressão. Entendeu? E o juiz... olhando a imagem, reolhando, pronto. O VAR, nessa hora, não era pro VAR se meter? Chamar pro cartão vermelho, como ele chamou lá, naquela ocasião, naquele jogo. Então, o juiz, ele foi aos poucos minando. Não foi à toa que o treinador falou pra ele, né? Sobre que ele... Por isso que ele apita 7 jogos por ano, por causa disso. Porque o cara não... Sabe? Sem noção, né? Sem decisão de campo. Aquela bola que resvalou. Pô, espera aí. Tudo bem que tá todo mundo sentindo. Ah, porque... o Remo perdeu, não sei o que. Sabe, parece que tava esperando o Remo perder. Que é isso, meus amigos? O que tá acontecendo com a gente? O que a gente tá se tornando? É porque eu acho que a pessoa tá ficando fora da realidade do que é o Clube do Remo, do que é a realidade do povo paraense, entendeu? Do que é a realidade do futebol. De que o futebol também, ele tem diferença de estado, vocês já notaram, né? Ou vocês acham que o Gabigol ganha quanto no Flamengo? É 1,5 milhão, meu irmão. O cara quer que o Clube do Remo faça um plantel de 3 milhões para disputar a Série B. Vocês têm que notar, o negócio tem certos setores que são diferenciados. A gente vai conversar sobre isso no canal. O problema é que a gente fica, às vezes, batendo numa tecla e mostrando pro torcedor que não é como ele, sabe, imagina que chegue lá, bote aquelas pedras doidas que a gente tem aí imaginar que vai continuar. Não ia continuar. Desde o começo. Quando nós focamos aqui por acesso, a gente sabia que tem jogadores que não têm condições no Clube do Remo, né? Infelizmente tem um, que é o caso do seu Ítalo, que é praticamente vitalício, né? Dá continuidade aí. Mas o que acontece? Tem solução. Empresta ele. Paga metade, alguém vai querer ele, porque o cara perdeu muitos gols. Gol decisivo para nós. Em momentos decisivos, que ele no começo do Campeonato Paraense, né? Era para ser o nosso principal. O nosso principal não era Ribamar. O nosso principal era Ítalo. Ribamar e Kelvin vieram como uma oportunidade de mercado. O empresário faz isso. É interessante o torcedor que ele quer tanto o empresariado comandando o Clube do Remo e ele não entende que o empresário ele vive de muitas apostas. As lojas americanas aí. As lojas americanas aí. Quantos anos tem a loja americana? Não quebrou? Só não foram demitidos o pessoal porque o governo interferiu com o dinheiro público. Nós! Por quê? Porque seria uma demanda muito grande de gente demitida. A gente tem que entender disso, gente. Entendeu? As pessoas pegam e pensam que o empresário é o salvador da pátria e não faz aposta. O Papeni viveu de aposta aí. Foi infeliz em 2 chamadas pra nós aí. Até nessa última que ele disse: se quiserem botar um time pra gente ser campeão. Se não for, eu não fico. Que não fique, porque as apostas dele, as pedras doidas dele, como Helder, Vidal, Kelvin, Ribamar, entendeu? Foram tudo pedra doida. De caras que chegaram como o Helder. Como o próprio
O próprio João Afonso, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá? Então eu só queria deixar frisado para vocês sobre isso. Porque às vezes tu diz, tem que ter planejamento. Planejamento foi feito para ser errado, sabia disso? Nós começamos, para vocês terem uma ideia, 9 jogadores foram embora do Clube do Remo. Daquele que iniciou a temporada. Terminamos com 37 no plantel, contando com a base. Entendeu? Então quer dizer que o planejamento você vai ajustando ele. Nunca tu vai fincar o pé e dizer, olha, esse foi meu planejamento, eu não preciso de mais de nada. Então nós temos que entender isso de planejamento, meus amigos. Planejamento empresarial, sai muitos erros. Acompanhe os coaches da vida aí. Quantas vezes ele não diz pra ti, tenta a primeira, se não deu certo, tenta a segunda, tenta a terceira, tu vai tentando. O problema é que a gente que é pobre, a gente não consegue ficar tentando tanto porque a gente não tem dinheiro para investir tanto assim. Quem é rico tem. Pode apostar em várias coisas, vai pegar o subsídio do governo, né, para aplicar na sua empresa. A gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Era só isso que eu queria dizer pra vocês, porque às vezes ficou um negócio meio chato. Porque... Primeira coisa, o Clube do Remo não tava nem preparado pra essa final. Vou logo adiantar pra vocês. Porque um time que sai do jogo no domingo pra comemorar, dá 2 dias de folga e vai jogar num sábado, nós sabíamos, né, meus amigos? Então, ainda foi prejudicado pelo árbitro. Não adianta ficar chorando esse leite derramado. Tanto que o Rodrigo Santana perdeu a cabeça ali. Aí a imprensa fica, gestos obscenos. Porra, o cara tava sendo criticado lá pelos caras, assim como meia dúzia de torcedores lá do Botafogo da Paraíba. Coisa que o torcedor azulino mesmo que tá dando essa rivalidade aí. Que é isso? Quem é Botafogo da Paraíba na fila do pão? Ganhou a gente. Tava com investimento melhor, como eu falei pra vocês, o Henrique Dourado tava ganhando quanto? Então, às vezes, o torcedor fica ali numa cartaz que eu não consigo entender. Entendeu? Não consigo entender mesmo. A gente acompanha aí. É por isso que eu saí do Facebook. Se eu criar a rede social, eu não crio o Facebook de jeito nenhum pro canal, meus amigos. Porque ali é um marasmo de ressentimento dentro do Facebook. Que às vezes tu diz assim, o cara não dá pra entender. O cara ele tá tirando da vida pessoal dele e tá jogando responsabilidade do seu fracasso para outro. Né? Vamos passar disso aqui, que eu tô demorando muito nesse assunto. Bom, para começar, a temporada se encerrou, né, no dia 5, mas nós temos aqui o retrospecto da temporada. Foram 45 jogos, tá? Sendo desses 45, 20 vitórias, 11 empates e 14 derrotas do Clube do Remo, fazendo-se 59 gols, tá? E sofrendo 46. Então vocês tiram que a média foi ali no retrospecto até que meio que não muito legal pro nosso lado, né, meus amigos? Tá? O Clube do Remo que formou um time numa média de 1,79 m de altura. A idade ficou ali variando entre 26,29, né? Uma média boa de idade, tá? E terminamos, como eu falei para vocês, com 37 jogadores no plantel. Fora os que foram embora, né? Ícaro, Renier, Natan. O único que se deu de bem foi o Natan, que classificou com o Atlético, que vai até disputar a final, né? Atlético e Volta Redonda, que sempre estiveram ali no G8, tá? Camilo, que foi embora, terminou afundando junto com o Figueirense. Silas afundou com o Botafogo da Paraíba. O Renato Alves, o Matheus Lucas, que foi embora quando ele fez aquele gol lá, todo mundo tava, tá vendo só, voltou uma oportunidade pro cara, tá aí. Apareceu de volta no Volta Redonda? Nem jogou contra o Remo aqui. Talvez já tenha até saído de lá. Echaporã, tava no Londrina, tá? E tantos outros aí, né, meus? Tantos outros aí. O Canu foi para fora do estado, como eu explicitei para vocês. A base paraense ela tem que ser reforçada. O jogador paraense ele tem que ser treinado para não acontecer o que acontece com o Ribamar. O Ribamar, o Yuri do Corinthians, eles têm problemas de base, meu. O problema deles está na base. O problema desses jogadores aí foi na base. E quando tu chega pro profissional, tu vai treinar e tu não tem mais tempo de se aperfeiçoar. Dizem que cavalo velho, né? Entendeu? Para quem é bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, meus amigos, do mais que saiu do Clube do Remo também é que tá tudo em dia com os jogadores. O que não tá terminado ainda é 400 mil que foi feito, foi feito o pagamento já de 1.600.000 da premiação para os atletas e falta 400 mil. Mas o Clube do Remo tá com dinheiro em caixa, tá? Tá com dinheiro em caixa, gente. Não é essa exorbitância de dizer o Clube do Remo tá rico, tá? Vou logo avisando para vocês, não vão achando que o Clube do Remo, com uma faixa etária de 10 milhões que estão anunciando aí, começaram a especular, ele é um time rico. Não. Entendeu?
Não vão achando isso porque estão pregando na cabeça do torcedor azulino isso. Estão pregando, é muito contato. Opa, desculpa o palavreado. Depois eu boto um pi aí nesse negócio aí. Então, é muito. Eu vi hoje na rádio o cara dizer: vai ver, o Remo tava contando com chegar na final e os 2 milhões que poderia ser adquirido ali, que a premiação é 1 milhão e 200, né? Parece, da final da Copa da Série C. E mais, sabe? Poxa, cara. Poxa, dá até uma tristeza de tu escutar isso. Primeiro, se o Remo tivesse empatado, não conseguiria. Se o Remo tivesse ganhado, teria que ganhar de 3 gols de diferença, porque foi 2-1 o jogo lá. Cara, era praticamente quase impossível de chegar na final, sabe? Então, eu tenho que trazer para vocês o retrospecto do que foi bom esse acesso. Nós tínhamos que sair dessa Série C. Tínhamos que sair, meus amigos. Não tinha jeito. Fique feliz com isso, ainda mais que foi o único soldo que a gente teve do campeonato. Né? Saímos na primeira fase da Copa do Brasil, como vocês se lembram bem da verdade. Passamos por 3 treinadores. 9 atletas foram embora. Todas aquelas crises, ainda vem crise aí. Na questão da torcedor que arremessou. Né? Vamos ter que pagar essas duas. Praticamente vamos ter punição, com certeza. Porque isso é uma residência. Tem uma penalidade lá que a gente conseguiu passar para frente para recorrer. E essa outra que veio aí. A do ABC e a do Aparecidense. Então tem punições ainda vindo aí. É por isso que a gente tem que trabalhar com o torcedor, que ele entenda. Ele entenda a derrota, ele entenda uma vitória, ele entenda o empate. Que ele cobre sim. Tá aí. Vamos dar o melhor exemplo para nós aqui do Brasil todinho. O Corinthians tá aí. À beira do abismo. Casa cheia. Tu vê eles jogarem objeto no campo? Vê eles entrarem, invadirem o campo? Por quê? Porque prejudica o time, não prejudica os jogadores. O jogador hoje ele tá aqui, amanhã ele vai embora, meus amigos. Quem fica é a instituição. Entendeu? Isso prejudica a instituição. Então nós temos que ter serenidade quanto a isso e temos que modificar. Né? Até porque esse ano foi um ano pesado para nós demais. Entendeu? Confusões da torcida, né? O retrospecto de nós querer descarregar nossas frustrações pessoais em determinadas coisas que não tem nada a ver. Por isso que eu prego aqui no canal. O Clube do Remo é um lazer. Tá? O Clube do Remo é um lazer e você tem que levar até isso para sua vida. Porque senão você não vive. Tá? Senão você não vive, amigo. Amiga torcedora, se for esse retrospecto, eu sinto muito, né? Mas agora sim. Falando do âmbito pessoal e de conhecimento de causa, né? As pessoas estão misturando muitas coisas. Entendeu? Pessoas misturam religião, futebol, política, tudo junto no mesmo bojo e não sabem diferenciar o momento da coisa de querer se pronunciar. Isso prejudica muita coisa, né? Espero que também o nosso pensamento ele comece a mudar. Não é pensamento de empolgação, não sei o que, cobrar por cobrar. Entendeu? Criticar por criticar, isso não existe. A gente vê muito disso aí. Mas isso não existe, isso acaba sendo prejudicial para nós mesmos, né? Bom, voltando mais ao retrospecto do time, né, que o Rodrigo Santana segue as suas negociações com o Clube do Remo, provavelmente vai fechar, né, e aí fechar e vai começar a fechar o plantel também para disputar a Série B, tá? Sabemos nós que Série B é outro tipo de jogador, são outro tipo de sessões de treino, o esquema tático tem que variar várias vezes, tá? Então, para você variar como o Rodrigo Santana gosta de jogar, os jogadores têm que ser utilizados como pedras táticas, como no jogo de dama, um jogo de xadrez, para ser melhor, mais específico, tá? Você tem que ter suas peças-chave, por isso que o Clube do Remo está contratando o Jadson, até pegando seus direitos federativos, tá? Segundo informações aí, vai renovar, né? Mas aqui para hoje eu trouxe 3 jogadores para a gente se ver como é que eles se portaram dentro do campeonato, tá? Para começar, né, o Lige. O Lige tem 36 anos, tá, meus amigos? 1,86 m. Cara, se o Lige tivesse uma idade, favorecesse ele, até porque seus números são muito bons. Eu quero lembrar vocês que desses 45 jogos, o Clube do Remo fez 400.050 de minutagem, tá? Então, só pra gente ter esse número aí, nesse retrospecto, porque a gente vai chegar num legal, uma conta boa. O Lige que, digamos, ele é bom no jogo aéreo, tem um bom desarme, tá?
A intensidade é 5.1 dele, entendeu? Um jogador que bolas longas 3.8, tá? Passe curto 30.9 de aproveitamento, chega de 85% dos passes que ele tentou, tá? Então ele tem um bom acerto, o Lige, né? Disputou pelo Remo 30 jogos nessa temporada, 30 jogos, sendo no total de 2.528 de minutagem, mais da metade do que o clube do Remo tem de minutagem de todo o campeonato, né? Foram 4.000 e pouco, como eu falei para vocês. Fez 2 gols de cabeça, né? Tem 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Cara, o Lige, eu fiquei na dúvida, porque ele levou 3 cartões amarelos e um vermelho, né? Como vocês sabem. Então eu fiquei analisando o Lige, eu digo, caramba, cara, ainda dava para tirar um caldo, será, do Lige? Tem horas, meus amigos, que teve jogo dele que eu fiquei decepcionado pra caramba dele. Né? Até aquele gol lá do rapaz, perdi até agora que veio. Do São Bernardo, que aquela bola foi cruzada na área do escanteio. Voltou e ele tava na bola e não subiu pra cabecear. Né? Pra mim ali ficou meio margem dele. Teve jogos dele que teve falha. Eu acho que também a questão da idade. Contusões, acho que ele teve 2 contusões. Pra ter uma ideia, uma contusão de grau leve, Ricardo, mas contusão de grau leve é 15 dias. 15 dias, e sendo que numa Série B você joga 2 vezes por semana, é 4 jogos fora. Então o Lige é um caso. Eu vou deixar o Lige em casinha aberta, aí vocês votem aí, comentem aí o que vocês acham dos números do Lige, tá? Os outros vai ser mais fácil. Vamos lá pro Kelvin. O Kelvin tem 31 anos, 1,75, né? Fez 15 jogos pelo clube do Remo, tá, meus amigos? Na verdade, ele fez 33 jogos pelo clube do Remo, entrando no segundo tempo, jogando pouca coisa ali, tá? Até que a minutagem dele é de 312 de minutagem, tá? Foram 12 jogos que ele foi como titular, né? Tem 16 jogos que ele participou, que foi 16 jogos com vitória, 8 empates e 9 derrotas. Onde ele esteve em campo, entrando no segundo tempo, participando pouco ali, alguns minutos, algumas coisas. Pode ver que a minutagem dele é bem baixa, né? Tá? Então ele tem uma minutagem bem baixa, o Kelvin. Na verdade é 1.312 de minutagem, tá? O Kelvin tem uma eficácia de 7.9, né? É um bom driblador, tem um bom controle de bola, 7.5. Mas não adianta você ser um bom driblador se você não tem a eficácia de chutar. Você corta, você dribla o adversário, mas você não tem um bom cruzamento, não chuta no gol, não tem um bom passe, tá? Então, Ricardo, mas ele marca bem, mas bem pouco, entendeu? Não é um jogador que dispute bola, então, pra mim, foi a aposta furada, como eu falei pra vocês, né? Foi uma aposta furada, né? E chegou ele e o Ribamar, foram 2 apostas furadas, mas nós vamos falar do Ribamar depois, porque o Ribamar é muito mais fácil de falar, meus amigos. Tanto que já falaram desse cara, nem precisa comentar. Mas a gente tem a obrigação de trazer para vocês. Já o outro, eu não ia falar dele agora nesse vídeo, mas como ele está bem recente, o João Afonso. João Afonso veio lá do Novo Horizontino, time lá de São Paulo, disputou, estava sendo banco lá. Pouca minutagem, é um jogador rodado de 29 anos, João Afonso, né? Volante, era para ser um volante tradicional com o clube do Remo, estava precisando naquele momento que chegou logo na estreia. Ele estreou contra o Volta Redonda, que a gente perdeu aqui, ele foi até substituído. Dali começou a lástima do que apresentava o João Afonso, tá? Com respeito ao profissional, espero que seja para crescimento das minhas palavras dele aí, tá? 29 anos, 1,81 m, uma boa estatura, tá? Uma boa estatura mesmo, porém, uma lástima. Fez 12 jogos como titular pelo clube do Remo, tá? Tem uma minutagem aí de 702 minutos, 823 de minutagem, né? Recuperação de bolas por jogo tem uma 6,7, mas é porque vai ali, né? Então, 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas no jogo que ele participou, tá? O que acontece na questão do João Afonso? O João Afonso, ele chegou para ser o volante, aquele de fazer o que o Bruno Silva faz, né? Então o João Afonso, naquela dele, não foi bem, lento, pesado, passou o campeonato todo pesado. Víamos o lance dele quando foi com o Rodrigo Santana, ele estreou com o Mourinho, tá?
lembrando vocês. Quando foi com o Rodrigo Santana, ele foi recuado para a zaga, porque como eu falo para vocês, o Rodrigo Santana quer ou um zagueiro que saiba sair com a bola, ou um jogador, ou um volante que saiba atuar ali pelo meio, pelo melhor controle de bola, porque ele passou a vida dele fazendo aquilo, como eu falei para vocês. Então essa é a opção do Rodrigo Santana para uma melhor saída, por isso que o Salve joga ali. Tá? É por isso que ele coloca ele centralizado lá, um volante. Por isso que ele botou o Bruno Silva da última vez, né? Quando o Bruno Silva foi pro meio campo, foi que ele levou o cartão amarelo. Então ele colocou o João Afonso lá. Meio duvidoso, ou era para ter botado o próprio Curuá também, que é outro que enganou a gente, né? Então, para mim o João Afonso é carta fora do baralho. Tanto ele contra o Kelvin. Agora eu fiquei na dúvida do Lid. Tá? Desses dois não precisava nem ter tanto o que falar. Nós mesmo assistimos, mas eu tinha que trazer os números para vocês, tá? Mas quanto ao Lige, meus amigos, agora eu pergunto a vocês. Como é que a gente faz? Porque eu mesmo, vendo os números dele, lembrando dos jogos dele, se não fosse as contusões que ele teve, acho que ele ficou afastado também 2 vezes por contusões, até agora ele estava com contusão também, é um caso a se pensar. Eu, sendo mais ríspido, não renovaria. Pela idade... agradeceria muito, é um bom atleta, ainda dá para dar um caldo ainda numa Série C, tá? Mas não renovaria. Mas deixa a critério de vocês, tá, meus amigos? Então, vamos desculpando qualquer coisa aí que eu tenha falado, né? Eu acho que foi o sentido do que parece que transpareceu para mim. Eu quero lembrar que o Lígia, ele tá desde o começo do campeonato, tá, meus amigos? Por isso que ele tem essa minutagem alta no clube do Remo. Já o Kelvin também tá desde o começo do campeonato. Olha a minutagem dele, né? Então, já deixando passar, peço desculpa a qualquer coisa se acharam que eu exaltei alguma coisa aí, tá? Só queria dizer pra vocês isso, meus amigos, tá? É uma situação nova, né? A gente tá procurando analisar todos os times que subiram, como o próprio Vitória, que subiu naquela ocasião, foi campeão até, né? E esse ano tá ali, minguando, né? Próximo da zona, entendeu? Na primeira divisão. Então a gente olha, ao mesmo tempo que a gente olha pra cima, a gente olha pra baixo, para ver o que deu certo nos outros pra gente trazer pra cá. Ah, Ricardo, vamos te ouvir. Amigos, a gente tem força. Você aí do outro lado, né, a gente dá aqui a margem para você pensar. A gente não quer, digamos assim, que você pense igual a mim. Eu quero lhe dar opções de margem de você pensar. Por isso que eu falei uma vez aqui no canal. Tem vários canais do Clube do Remo. Então esses canais são feitos para que você analise, tá? Pense por si só e vá cobrar. Tá aí as redes sociais. Se encher a caixinha das redes sociais do Clube do Remo de alguma coisa, de um jogador que venha pra cá, a estilo do seu João Afonso, que veio como reforço e não tá reforçando nada, a gente tem que cobrar, né? Bom, meus amigos, então, por enquanto, nós temos isso aí do Clube do Remo, né? Como eu sempre falo aí, mudando ou não mudando, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família, tamo junto!